Bom dia! Está no ar o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E o tema de hoje, nós vamos abordar sobre terapias complementares. Ainda existe um pouco de ceticismo sobre esse assunto, sabe? Mas a gente veio aqui para mostrar o quanto é eficaz, até porque os animais não mentem, não é mesmo? E eu tenho a satisfação de entrevistar a doutora Juliana Moraes do Nascimento. Ela atua como médica veterinária em terapia integrativa. Bom dia, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E a mãe no santo, Solange Bergamaschi, que faz giras para a cura de animais através do passe espiritual. Bom dia, mãe. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Nos bastidores, né, doutora Ju, a gente estava conversando sobre o que te moveu a ir para essas terapias complementares, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso público. Certo. Então, eu me formei, né, médica veterinária, e aí logo em seguida eu comecei a trabalhar em indústria farmacêutica. Então, trabalhava com alopatia, os remedinhos convencionais, né? E eu estava estabilizada nessa área, mas eu decidi estudar algo novo e algo até que eu não tinha certeza da eficácia. Então, foi até por falta de crença que eu fui para lá e comecei a estudar tudo isso, né? E já no primeiro final de semana da especialização, eu me identifiquei muito com essa área e vi que, para mim, né, Juliana, fazia muito mais sentido. Então, decidi me especializar e então eu trabalho com isso já há 10 anos. Eu te entendo, Ju, porque eu como médica também, eu sou alopata, mas eu indico muito as terapias complementares a partir do momento que eu pude ver a eficácia das terapias nos animais. Então, tive um caso de um animal que ele tinha um problema comportamental absurdo, tomava diazepam para melhorar essa questão comportamental e a gente conseguiu tirar o diazepam com a homeopatia. Eu encaminhei para uma colega e aquilo para mim foi maravilhoso, porque eu vi na prática como que funciona essas terapias complementares no tratamento. É óbvio que em nenhum momento a gente tirou o diazepam. Existe uma relação entre as duas médicas, em nenhum momento a gente tirou o diazepam de uma hora para outra. Foi introduzindo a homeopatia e ao mesmo tempo retirando esse outro medicamento. E eu fiquei muito encantada. E o reiki também, eu acabei vendo o reiki animal. Ele vai acalmando de um jeito, ele relaxa num grau, assim, que você fala, caramba, o cachorro não tem, nem o gato, nem outro animal, o cavalo faz muito também. O lado psicológico envolvido, ele fala, estou recebendo alguma coisa, agora eu vou relaxar. Com o ser humano, acredito que existe um pouco isso, né? Mas com o animal, não. E você, mãe? Você é uma mãe no santo, de repente você resolve fazer uma gira só para animais, para a cura desses animais. O que te moveu a pensar na cura dos animais pelo passe espiritual? Olha, na verdade, assim, eu era já mãe no santo, sempre tive muita afinidade com animais a minha vida toda, né? Não sou veterinária, não sou nada, mas sou uma amante dos bichos, sempre fui voluntária de ONGs, enfim, sempre ajudei nessa causa. E aí, depois de 3 anos de consagração, o meu pai no santo, na verdade uma entidade dele, chegou para mim e falou assim, eu quero que a senhora abra uma gira para animais. Então, isso ainda levou um tempo, né? E aí a gente iniciou esse trabalho, honestamente, assim, eu não sabia nada do que ia acontecer. O meu trabalho é pioneiro dentro da Umbanda para animais, né? Existiam já centros kardecistas que tinham alguns trabalhos voltados para animais, mas dentro da Umbanda o meu trabalho é pioneiro. Ele tem hoje 7 anos e foi uma parceria entre eu e a espiritualidade, porque eu cheguei lá sem saber o que ia fazer, o que ia acontecer, eu não entendia nada disso. E a gente começou e foi indo, foi acontecendo, as informações foram chegando pessoas trazendo conhecimentos, né, sobre espiritualidade, enfim. E a coisa foi acontecendo. E hoje a gente tem um trabalho muito bacana para os animais, de limpeza, de cura, cirurgias espirituais também, enfim. É essa a minha trajetória. E o que é, de fato, uma gira espiritual para animais, mãe? Como que ela funciona? Como que acontece? Isso tem que acontecer dentro de um templo religioso? Como é que funciona isso? Sim, todo o trabalho espiritual ele tem que acontecer num lugar adequado, preparado, fundamentado, né, para que a gente não tenha nenhuma interferência energética,
para que as entidades se manifestem de forma correta. E a gira dos animais é o quê? É um trabalho de umbanda, onde a gente cuida dos bichos. Mas o mais importante é que a gente orienta os tutores para que eles tenham a consciência daquilo que está acontecendo com o animal deles. Porque a espiritualidade fala, né, que 90% daquilo que acontece com o animal, seja doença, comportamento, está ligado ao tutor ou ao lugar onde ele vive. Então você acaba tratando não só o animal, como você trata também os tutores. Nós orientamos o tutor com relação àquilo que está acontecendo, para ele entender o quanto ele é responsável por aquilo. A gente começa ali um tratamento com ele, né? A gente tem o reiki também para o tutor ali, e encaminha ele para outros tratamentos que são voltados para humanos, né? E direciona aí o tratamento do animal. Então a gente faz todo o cuidado com o animal dentro do conceito energético e dá uma orientação a mais também. Até muitas vezes a gente encaminha para terapias complementares, para que ele tenha não só o tratamento veterinário convencional, mas que seja muito mais leve, né, o tratamento para ele, porque o animal absorve tudo muito rápido, né? Então, às vezes, tratamentos menos agressivos, coisas que estão mais em sintonia com o animal, porque ele é mais puro, ele recebe com mais naturalidade. Pois é. E você, doutora Ju, eu verifiquei que a sua equipe realiza 13 tratamentos complementares, né? E aí, um dos exemplos que eu quis aqui abordar seria a moxa bustão, riodoraco, isso, né? Além da acupuntura, a gente também pensa no reiki. O que você pode falar sobre essas terapias? Quando que você indica uma terapia ou outra? Na verdade, Viveta, são até mais do que 13 terapias, né? Dentro só da fisiatria, que é conhecida como fisioterapia, nós temos outras 11 possibilidades de métodos para serem utilizadas ali no tratamento do animal. Nossa, bastante, né? Então, exatamente, é muita informação até mesmo para o tutor que não está acostumado a todas essas informações. Então, como que a gente faz? Nesse primeiro contato do tutor conosco, quando ele demonstra ali um interesse em terapia complementar para aquele animal, a gente marca um primeiro encontro. Marcado esse primeiro encontro, a gente entende a queixa clínica, né, a queixa principal. O que fez com que o tutor nos chamasse ali? E aí a gente estabelece a anamnese, como a gente chama na veterinária, que é a historinha clínica do animal, que faz com que a gente entenda melhor toda aquela história. Bom, a partir daí é quando a gente explana mais. Essa primeira sessão, eu até falo que é muito mais para o tutor do que propriamente para o animal, embora a gente já inicie ali um tratamento. Então, eu explano sobre todas as possibilidades de técnicas que fazemos. Até você cita a moxa bustão. Moxa bustão é quando a gente carreia o calor para o organismo em alguns pontos, visando o restabelecimento energético ali. O riodoraco, outra técnica que você citou, a gente usa um softwarezinho e a gente tem pontos, 24 pontos, onde são possíveis fazer uma mensuração bioenergética. Ninguém está acostumado, ninguém não, né? Mas a maioria da população não está acostumada a esse método, então a gente explica tudo direitinho. E aí, esse método nos traz um gráfico. Esse gráfico eu utilizo também para ajudar na escolha do protocolo. E assim como todos os outros métodos, entendendo melhor o que aquele animalzinho tem, a gente traça um norte para chegar a um tratamento e estabelecer uma melhora geral para o organismo do animal, né? O que a gente também faz nessa primeira sessão é já uma primeira sessão de acupuntura. A gente faz com agulhas secas. A gente fala agulhas secas quando a gente só utiliza as agulhas e nenhum outro método. E aí a gente visa já estabelecer um início de reequilíbrio para esse organismo, né? E a gente visa também trazer uma melhora daquela queixa principal. Então, o motivo pelo qual o tutor nos chamou, a gente tenta já amenizar um pouquinho desses sintomas no animal. Mas, normalmente, quem busca essas terapias complementares, eu acredito que são pessoas que já realizam em si essas terapias, né? Porque existe ainda um certo ceticismo. E eu sempre digo o seguinte, o bicho não mente. Não tem como a gente ter uma influência de efeito placebo. Isso não vai funcionar no animal, né? E aí,
normalmente o que eu vejo, quem, por exemplo, vai buscar o reiki é porque já aplica reiki em si. Isso existe mesmo? Você tem uma dificuldade de ser indicada por outros colegas? Porque eu falo com o coração, eu sou alopata, mas eu trabalho com terapia complementar. Eu não posso indicar uma homeopatia ou alguma coisa, porque eu não tenho conhecimento para isso, mas eu chamo colegas que complementam o meu trabalho. Você é um exemplo de colega que nos indica, né, e que trabalha com a terapia integrativa, né? Então, hoje, o nome da terapia integrativa é o que, de fato, a gente quer, uma medicina que se integre. O nosso objetivo não é fazer um embate entre o alopata e o veterinário, ou que seja o médico que optou por essa linha complementar, e sim que a gente complemente. E que se cada um trouxer o que sabe de melhor para aquele tratamento e para aquele animal, a gente vai ter uma melhora ainda maior, né? Um benefício maior para o animal, que é o objetivo veterinário. Os clientes que nos procuram têm muitos simpatizantes, como você falou, né? Muitas vezes eles já aplicam, eles já conhecem as técnicas e eles buscam isso para os animais. Seja porque querem que os animais tomem um pouco menos de medicamentos, seja porque buscam uma qualidade de vida um pouco maior, né? Porém, o que a gente também vê são tutores que chegam na gente com uma esperança de algo diferente, desconhecido, que por vezes... Porque a medicina convencional já disse que não tem mais jeito. Sim, sim. E aí eles buscam ali uma outra alternativa de melhora para o animal, né? Ou até de um cuidado paliativo que traga uma qualidade de vida para aquele animalzinho. E aí na primeira sessão, normalmente, a gente já percebe um benefíciozinho, uma melhora. Claro que a gente deixa muito claro que cada organismo responde de um jeito, né? Cada animalzinho vai responder ao seu tempo. Normalmente eles chegam pra gente com problemas crônicos, não são problemas agudos, né? Eles vêm de muito tempo, esses desequilíbrios. Então é claro que em uma sessão a gente não vai ter nenhum milagre, não é isso. Mas a gente já começa a ver coisinhas pequenas, e os tutores principalmente, que fazem com que eles mudem totalmente o olhar para esse tipo de terapia, né? Que bom, né? Sim. Mãe, até por questão de uma intolerância religiosa, que não só a Umbanda, mas acho que todas as religiões sofrem, você só recebe lá no terreiro pessoas que são da religião da Umbanda ou vem de todas as religiões e vem de coração aberto? Como que funciona isso? Olha, a gira dos animais ela é bem surpreendente, porque o animal ele tem, como eu falei, essa pureza, e como o bicho hoje faz parte da família, chegam lá na gira dos animais muita gente de outras religiões, gente de outros terreiros que não tem trabalho para animais, porque elas vêm em busca da cura do animal, do cuidado com o animal, de um bem-estar para o animal. Então, chega gente de todo jeito lá. E vocês têm alguma alteração? A Umbanda acolhe, né? Nós aceitamos todo mundo, todas as pessoas, Qual foi o bicho mais exótico que você já tratou dentro da gira dos animais? Eu acho que foi uma galinha. Olha só. Nós já cuidamos pássaros, tartaruga, coelho, chinchila, porquinho da Índia, ratinho. Peixe? Peixe ainda não chegou. Ainda não. Mas eu acho que é um bicho o que mais chamou a atenção foi uma galinha uma vez. E aí, como é que foi, mãe? Foi bem interessante, foi um trabalho, acho que até divertido, né? Porque todo mundo achou muito diferente, mas foi bacana, porque a bichinha estava assim, agitada, né? Recebeu o passezinho, aí ela ficou toda tranquila, ela tinha um probleminha nos pés. Enfim, eu não tive um retorno, na verdade a pessoa não retornou, mas foi um trabalho interessante. E algum caso que você pode contar, assim, que te marcou muito durante esses 7 anos de trabalho, que você viu uma cura, ou uma melhora, que você pode contar pra gente aqui? Olha, eu tive 2 casos, quer dizer, muitos, né, mas assim, 2 casos muito fortes, logo no início da gira, né, no primeiro ano, a gente teve o Nino, que é um cachorrinho, era filhote nessa época, e ele tinha uma doença degenerativa e ele estava com indicação de eutanásia. Então ele era todo molengo, assim, ele não tinha sustentação, ele abria as perninhas, assim, e a tutora dele, ela não aceitava eutanasiar, e ela buscou a gira, e ele passou por um procedimento lá de uma cirurgia espiritual, né, e a minha entidade falou assim, ele vai andar.
E aí, na gira seguinte, ele chegou andando. Caramba. E o Nino, até hoje, às vezes ele vai lá, então ele tem... ele não é perfeito, normal, as articulações, tudo, mas ele é um cachorro super feliz, corre, brinca, enfim, ele... Existe mais coisas entre o céu e a terra que a gente pode imaginar, né, mãe? E o outro caso que você falou que ia O outro contar? caso é mais recente, da Branca. A Branca chegou no terreiro imóvel também. Ela tinha câncer, ela chegou, assim, deitada, imóvel já. Ela já estava para desencarnar. Segundo a tutora chegou chorando, desesperada. Então, ela chegou com ela num paninho, deitada, assim. Ela nem se mexia. E aí a gente foi atender o animal, tentou entender qual era a situação ali. Aí minha entidade pediu para levarem a tutora para um outro canto e cuidarem dela. E aí ficaram outros guias junto com a Branca. E foi muito bonito, assim, porque à medida que a gente ia limpando a tutora, a cachorra foi levantando. Olha só. Foi levantando. E aí a gente foi, né, descarregando, tirando aquela energia ruim que estava com a tutora dela. Ela foi levantando a cabeça, foi levantando, ela saiu da gira andando. Olha só. E aí ela voltou muitas vezes, né, sempre alegre, participativa, vinha, ficava a gira inteira andando. E viveu por muitos anos ou está vivendo? Não, ela já faleceu, né, porque ela tinha um câncer bem já agressivo, mas assim, ela viveu mais uns 4 meses, assim, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar tchau para todo mundo e eu vou te entregar, entra aqui Will, vou te entregar ela pro Will, porque ela não quer parar, né? Você vai com o Will então? Então vai com o Will. Fala tchau, gente. Espera um pouquinho que você vai sair da cabecinha dela. Vai com ele. Tá. E você, doutora Juliana, existe alguma contraindicação nas terapias complementares? Sim. No método mais usual, que é a acupuntura, acredito que seja o que todo mundo conhece, mais ouviu falar, né? Nós não temos contraindicação. E aí vale até desmistificar, porque é comum que a gente ouça por aí que em algumas doenças não se pode fazer acupuntura. Como, por exemplo, pacientes oncológicos, que são os que têm câncer, né? E até no vírus da sinomose. O que não é verdade. Nós podemos sim, e esses animais serão beneficiados com o uso da acupuntura. Claro que com conhecimento devido, né? E com as técnicas ideais, e a gente pode fazer. Porém, a gente tem outros métodos, como laser, a magnetoterapia, eletroacupuntura. Ozônio, onde não são em todos os casos que a gente pode usar. Então, aí demanda um cuidado maior em pacientes, né, que tenham esse tipo de patologia, na escolha desse método, né? Eu acho que você deve associar mais que um, pelo que você está me dizendo, né? Sim, às vezes em uma sessão eu faço 5 a 6 métodos, depende da necessidade do animal, né? Na equipe nós temos diferentes profissionais, até que, por exemplo, a ozonioterapia não sou eu quem aplica, uma outra profissional, a fisioterapeuta também não sou eu, né, é uma outra pessoa. Mas, normalmente, é importante a gente salientar da importância da aplicação dessas terapias complementares, com a exceção do reiki, né, como a mãe disse, que pode ser aplicado por qualquer pessoa, as outras precisam ser um médico veterinário. Explique, então, vocês, por favor, a diferença do passe para o reiki, qual que é? Você estava me falando que tem uma onda... até a mãe deve ter um conhecimento maior sobre isso, né? Mas a diferença existe entre o passe magnético e o reiki. O que você realiza, mãe, é passe magnético, é isso? Então, no nosso trabalho, nós fazemos o passe magnético, mas com os guias incorporados. Então, tem uma diferença, né, do ser humano comum dar um passe e do guia estar incorporado. Entendi. No caso do reiki, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem nada a ver com religião. Nós passamos a ser canais, né? Então, nós pegamos a energia universal e nós passamos, seja para um ambiente, seja para um indivíduo. Basicamente mentaliza, vem essa energia e você A gente repassa. utiliza por meio de símbolos também, e aí sim a gente consegue, né, repassar essa energia. E aí não tem nada a ver com a energia da Juliana, pessoa física, né? É uma técnica mesmo. No caso do passe magnético, não, já é algo que envolve a espiritualidade. Então, e aí também tem o envolvimento da pessoa mesmo que está
fazendo essa energia. Me corrija, mãe, se eu estiver errada. O passe magnético é uma energia magnética que ela passa pelo nosso corpo e nós vamos interferir de alguma forma. Sim. Leva um pouco da sua energia também. Da sua energia. E eu já ouvi falar que a gente tem, às vezes, animal internado grave, muito grave, e se faz o reiki, ou algum outro tipo de imposição de mãos, ou vamos dizer o seguinte, um reequilíbrio de energia, vamos dizer assim, o animal pode vir a óbito. Isso de fato acontece? Acontece, Veveta, acontece sim. E aí, qual é a explicação disso? É como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Não é uma eutanásia energética, não é nada disso. Mas, por vezes, aquele animal ele está tão debilitado que ele não tem energia nem para fazer o desligamento da matéria, né? Então, o que a gente faz é oferecer energia para aquele organismo. O que o organismo vai fazer com essa energia, aí vai variar de indivíduo para indivíduo. Ou ele melhora, ou ele pode... Sim, as possibilidades a gente não consegue dizer para o tutor, ele vai melhorar, ou ele vai falecer. Infelizmente, às vezes, a morte é vista como piora pela maioria das pessoas, mas às vezes é o que aquele organismo precisa fazer, é o que aquele indivíduo precisa passar. Eu te pergunto, Ju, porque já teve um caso uma vez na clínica que o proprietário, o tutor, foi fazer acredito que o reiki, eu não sei exatamente que técnica, sim, e o animal veio a óbito, e aí... O desespero desse tutor era que ele tinha matado o animal dele e eu não tinha realmente conhecimento técnico para dizer que não, que na verdade isso eu entendo que é um reequilíbrio energético. Porque o que eu digo é o seguinte, vocês são conhecedoras do assunto, mas eu como cliente, como veterinária, alopata não sou. O que eu aprendi é que nós temos prótons, elétrons e nêutrons, ou seja, energia positiva, energia negativa e energia neutra. Todos os corpos são feitos assim, a gente aprende isso no colégio, né? Então, se eu estou muito negativa, a tendência é eu tentar buscar uma energia em alguém positiva para tentar equilibrar isso. Isso é o mundo, estou errada no que eu estou falando? Então, assim, eu aprendi isso. Então, eu tentava explicar na medida do possível, em cima do que eu aprendi no colégio, que ele não tinha feito eutanásia, que isso não era uma coisa que partia dele, mas também... Então, é importante refrisar isso. E de fato não, né? Ele não teve culpa nenhuma, né, nesse acontecido. E a gente ele só deu a energia que o corpo precisava para tomar a gente precisa de energia para o direcionamento tudo, né? que precisava, né? Sim, a gente precisa de energia para viver, para fazer todas as nossas atividades. E até o desprendimento da matéria é uma atividade. A gente precisa de energia para isso também, né? Olha só. Quando a gente está naquele momento tão debilitado, com aquele animalzinho tão debilitado, por vezes ele não tem essa energia para fazer esse desligamento. E no passe, já tem casos assim, mãe? Que você vai fazer o passe animal, como chegou esse caso que você falou que estava extremamente debilitado e ele pode fazer o desligamento nesse processo ou não? O intuito é sempre o inverso? Nunca aconteceu, pelo menos não que eu saiba. Mas assim, qualquer alteração energética, ela pode auxiliar, porque assim, nós não somos preparados para a morte. Não, verdade. Esse é um assunto que a gente precisa trabalhar aqui também. Quem disse que é uma coisa ruim? Quem disse que... porque lá nós preparamos o animal tanto para cura quanto para ele ir embora. Então, muitos dos animais que chegam na gira, eles vão para serem preparados para a morte, para a passagem deles. Olha eles só. Precisam, às vezes, porque assim, como eu disse, eles estão profundamente ligados ao tutor, o tutor naquele desespero. Às vezes o vínculo energético que está ali, se você não ajuda a limpar aquilo, a tirar para ele se liberar e poder fazer a passagem dele tranquilamente, que é o caso do reiki também. E aí eu queria a opinião das duas. Famílias muito problemáticas ou com doenças muito graves, isso repassa para os animais da casa? Vocês sentem que casas com grandes problemas ou de relacionamento ou de saúde mesmo, os animais são acometidos? Eu vejo muito na prática que sim, Veveta. E o que acontece, né? É muito comum que vejamos tutores e animais com as mesmas doenças, né? Num nível, assim, muito alto. Então, embora na antiguidade se acreditasse até que os animais não tivessem emoções,
hoje não tem nada a ver com o que a gente vê na prática. Então a gente vê, como a mãe disse, um elo muito forte, um vínculo muito forte, né? Então a gente estava conversando sobre isso, eles mudaram de lugar, de posicionamento na família, hoje são filhos, né? Então eles são sim atingidos pelo meio. Então, na verdade, quando a gente pensa em tratar o pet, a gente tem que pensar em se tratar também, né? A gente está tendo muito, eu creio que na minha rotina estou tendo muito animal com problema comportamental e a gente vê, pelo menos no meu caso, a gente vê esses problemas muito ligados aos tutores. E é difícil, enquanto veterinários, a gente falar para o tutor que ele precisa ser tratado também, que às vezes a causa dessa ansiedade que o tutor tem, a causa dessa alteração no pet pode ser oriunda do tutor. E é muito complicado a gente falar sobre isso. Eu acredito que quem busca mais a terapia complementar é mais fácil, são mais abertos a uma sugestão dessa, porque é difícil. Você sente isso também? Sinto isso, mas conforme a gente estava conversando, né, ao veterinário sempre cabe mais o lado animal mesmo. Então a gente acaba sugerindo para que todo um trabalho seja feito, claro que aí não é com o veterinário, né, mas a gente sugere uma outra busca por fora de ajuda também. A gente não pode associar todas as patologias a isso, claro que não, né? Mas a gente consegue ver muitos casos. Então é algo para se pensar mesmo, fazer um tratamento todo no ambiente, com o tutor. Isso é bem-vindo. Me conta, Ju, assim, algum caso que a terapia complementar foi vital na cura desse paciente que você pode contar? Vários casos, mas teve um específico que marcou bastante a gente, que é de uma pessoa da equipe, né? Então é a Mariana, nossa gerente comercial, e ela tem a cachorrinha Amel, uma SRD de 15 anos, isso aconteceu no ano passado, e a Amel foi diagnosticada com AVE, um acidente vascular encefálico, onde ela ficou com várias sequelas. Então ela tinha nistagmo presente, que é o movimento involuntário dos olhos, ela tinha muita dificuldade de locomoção, apreensão dos alimentos, então ela ficou com várias sequelas. E aí nós fizemos um intensivão com a Mel. Ela passava por 2 sessões semanais com as terapias e ela não fez uso somente da acupuntura, é o que te falei, né? Foi a junção de diversos métodos. Então a Mel passou por farmacopuntura, onde a gente faz uso de algum medicamento e aplica em acupontos e aí promove uma ativação ainda maior desses pontos. Ela fez o uso dos fitoterápicos, então as plantinhas ali manipuladas, né, de acordo com a medicina tradicional chinesa, e a eletroacupuntura. E hoje a Mel tá bem, ela não apresenta sequelas, locomoção normal e fez aniversário na semana passada, fez 16 anos. Então são casos que a gente vê de fato que essas terapias elas funcionam, e se você tem algum animalzinho que está precisando ou que está desenganado por algum motivo, que a clínica alopata não consegue chegar numa melhora do seu animal, quem sabe é uma opção para você tentar, né? Porque o objetivo sempre é o bem-estar desse animalzinho, não é mesmo? Mãe, aonde que fica o teu trabalho? Como que eles funcionam? Se você pode deixar aqui para quem quiser conhecer um pouco mais. Então, a gira dos animais, ela acontece normalmente a cada 15 dias, aos domingos, 10 horas da manhã, mas é importante acompanhar o calendário da casa, porque tem alterações de datas. Fica no Jardim Prudência, aqui em São Paulo, Rua Francisco Teles Dourado, 137, Círculo de Radiações Espirituais de São Lázaro. Nesse fim de semana a gente tem gira, dia 3 agora, 10 horas da manhã. Então tá. E você, doutora Ju, quem quiser conhecer o teu trabalho, fala um pouquinho. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouquinho e convido a todos para que sigam as nossas redes sociais. A gente tem o Facebook e o Instagram, vai aparecer para vocês no monitor como que se escreve direitinho. O nome da nossa equipe é Qualivets e lá vocês podem acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente gosta de dizer que existe a terapia complementar para o lado espiritual e a terapia complementar que ela trabalha mais baseada em cima da técnica chinesa, da fisioterapia. Então, entendam que o que a gente quis mostrar dentro desse programa hoje foram as diferentes maneiras que você pode complementar no tratamento do seu pet, tá bom? Sem nenhum problema aqui de cunho religioso, nada disso. A gente só quer apresentar que existem maneiras de você poder trabalhar o bem-estar do seu pet.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência, agradeço muito pelos comentários, pelas doações que a gente tem recebido para o Grupo Gás. Eu gostaria que quem pudesse entrar no Dicas da Veveta, a gente tem uma cocker para doação, foi matriz, está um pouco judiada, a gente está arrecadando recursos porque ela precisa passar por 4 cirurgias antes da doação, de arranjar uma família, mas é uma cadela linda, não tem nome ainda, quem sabe vocês aí me sugiram um nome para ela. E programa que vem a gente vai estar falando com o Marcelo Pavlenko Rocha, ele é fundador da SOS Fauna. Nós vamos abordar sobre o tráfico de animais silvestres, que é um assunto extremamente importante, que hoje gira valores financeiros muito altos, né? Talvez até mais, ele vai falar um pouco melhor sobre isso do que o tráfico de drogas, tá bom? Então aguarda a gente no próximo programa. Quem quiser pode deixar suas perguntas que eu encaminho tanto para a mãe Solange como para a doutora Juliana. É um prazer enorme ter vocês aqui e um beijo, até o próximo programa às 11 da manhã.